Então, vamos continuar, né, a ver a nossa teoria. Hoje a gente está com o ponto 3, e, e o que a gente vai ver hoje, a gente trabalhou as 2 polaridades, né, Yin e Yang, nos os trigramas que correspondem a Yin e Yang, que seria o céu, né, e a terra. E hoje, então, a gente vai começar a ver outras, polaridades, né, e vamos começar com o lago, né? O lago, e semana que vem, então, a gente vai para o oposto do lago, que é a montanha. Então, o lago, ele representa por essas 2 linhas yang e uma linha yin acima, né? E é interessante isso, a representação desse trigrama, né? Porque, na realidade, é o céu, né? A linha yang, que tem a ver com algo que é mais celeste, que é mais ascendente, né? É o céu que vem para baixo, né? Então é como eu fico imaginando assim como o mistério, né? O mistério do celeste, o mistério da insondável do céu, ele vem para baixo e se torna a profundidade do lago, né? E depois, acima, então, a linha in, né, representando a superfície do lago, e o contato com o ponto de contato dessa profundidade com a terra, né, com a própria superfície que faz o contato com a terra. Continuo ouvindo uns barulhinhos que eu não sei o que é, que eu achei que fosse o WhatsApp, mas o WhatsApp eu desliguei. Bom, espero que não continue os barulhinhos. Então, e esse trigrama, ele está aqui, né? Então, a gente trabalhou o céu, a terra, e esse trigrama está aqui, ao lado, né, do céu. E depois, no próximo encontro, a gente vai lá para o outro lado, né, que é a montanha. Daí a gente vai ver o significado quando a gente trabalhar na semana que vem. Então, lembrando, né, se a gente vê essa roda dos trigramas, a gente sempre começa a ler o trigrama a partir desse meio da roda para cima, né, para fora. Então, por isso que a gente começa a ler as linhas yang abaixo, né, e a linha yin acima. Então, eu queria trazer só, a gente tem cada trigrama, a gente também tem visto um pouquinho mais da teoria do I Ching, né? Então, hoje eu trouxe para vocês uma forma de entender os 8 trigramas, né, como se eles fossem uma família, né? Então, essa é uma forma de compreender eles, né? Então, o céu seria o pai, a terra seria a mãe, e depois os 6 outros trigramas seriam os filhos, né? Sendo que o vento, o fogo e o lago seria as filhas, né? E o trovão, a água e a montanha, os filhos homens, né? E hoje, então, a gente vai trabalhar o lago, que é a filha mais nova, né? Aqui ela está como também o céu, né? A gente tem, às vezes, a escrita um pouquinho diferente. Aqui ela está com escrito Tui, né? Mas as fontes que eu peguei tá como Tui. Então, vamos ver um pouquinho o que representa, que vão ser as coisas que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula, né? Então, Tui, o lago, né? A gente entender que... Vamos primeiro pegar a imagem de um lago para entender melhor isso, né? Então, o lago é uma água que ela não é ilimitada, oceânica, né? É uma água contida, uma água doce, né? Contida em uma região, e ela tem essa característica de acolher a água da chuva, né? E depois beneficiar toda a região. Então, para os chineses, o lago significava, tinha um significado assim de um local muito alegre, muito aprazível, um lugar de confraternização, um lugar de descanso.
de acolhimento, né? Um lugar de nutrição. Então, por isso que essas vão ser características que a gente vai estar trabalhando hoje. A gente vai trabalhar, na realidade, um trigrama que traz muita doçura, né? É um trigrama que nos contata com uma parte da gente, um aspecto da gente de muita doçura. Então, independente da nossa idade, né? Existem pessoas jovens que são muito velhas, né? Elas são muito cênicas, elas são por, a forma que a pessoa se comporta é de uma pessoa mais velha. E tem pessoas que têm já mais idade e que mantêm uma jovialidade, né? Essas são características que extrapolam a idade. Elas têm a ver com a forma como me coloco no mundo, a forma como me relaciono no mundo. Na realidade, a gente tem as duas coisas sempre, né? Tanto o puer, né, o jovem, como o cênix, o velho. Mas no caso da filha mais nova, de Tui, o lago, a gente vai contatar, quando a gente está nesse trigrama, né, a gente vai contatar a jovialidade. Então, todos os hexagramas onde Tui está presente, né, nas combinações, ela vai estar trazendo essas características que a gente vai ver para aquele hexagrama. Às vezes de uma forma positiva, às vezes de uma forma negativa, porque, claro, tem a jovialidade, mas também tem a imaturidade, a impulsividade, todas essas coisas que a gente pode estar relacionando também com a questão da juventude, né? Mas, no caso, se a gente pegar somente o trigrama, né, sem essas relações que se estabelecem, que dão características não tão desejáveis e desejáveis, a gente vai ter como a jovialidade como uma característica fundamental. Depois, essa jovialidade nos traz alegria também, né? Então, o lago é um local de alegria, é um lugar de nutrimento. E o lago, ele é profundo também, ele tem uma profundidade. Então, ele não apenas doa para a comunidade a sua presença, a sua água doce. Caiu aqui, pessoal? O que houve aqui? Desapareceu para mim, desculpe, a apresentação desapareceu para mim. Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Sim, e Sim. vendo também. Nossa, desapareceu tudo aqui para mim, mas tudo bem, já voltou. Não sei o que houve. Bom, então, o oásis interior, né? Então, a Tui nos remete a essa fonte de bem-estar que nós mesmos podemos dar a nós mesmos à medida que a gente se cuida, que a gente se ouve, que a gente se toca, que a gente procura escutar a gente sem exigências, mas com carinho, com atenção, com compreensão, que era uma coisa que a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Então, esse é o oásis interior. Às vezes a vida, às vezes, é desértica, às vezes ela é dura, ela é exigente, mas a gente saber que dentro da gente existe uma fonte de vida inesgotável, que mesmo nos períodos onde a gente está num deserto, né, a gente pode acessar essa fonte. E depois, Tui é o lago, né? Então também tem essa característica da humildade, né? Então o lago não é uma coisa enorme, né? Algo assim ilimitado como um mar, como um oceano, né? O lago ele tem um tamanho, né? E então ele tem essa presença que é tão importante, mas que não precisa ser algo autoafirmativo, dizer que eu sou o maior lago do mundo, né? Não, é uma coisa de um aceitar, né? O tamanho que se tem, de ter o prazer com isso, né? Então, está ligado ao prazer de ser, o prazer erótico também, né? Porque tem toda a questão da água doce, de poder se banhar nas águas desse lago, né? O bom humor, as sensações, né? Então, todas as sensações, por exemplo, quando a gente se banha no lago, a água fresca, o vento que a gente sente quando sai,
a grama, as pedras, né? Então, ele está ligado às sensações. E está ligado também a algo de compartilhar, né? Então, geralmente, em torno das águas doces se constroem as cidades, as vilas, né? Então, também, esse lago, ele se dispõe a compartilhar as suas águas, a nutrir a população, nutrir os animais, as árvores, né? Então, se cria um ecossistema ao redor dos lagos, porque o lago é capaz de compartilhar a sua abundância. Então, é sobre isso tudo que a gente vai trabalhar hoje, tá bom?